אוויר הרים צלול לקיים וריח אורני. Quem era José? O livro de Gênesis devota quase 30% dos seus capítulos à vida de José. A sua vida era incomum, pois o mesmo foi vendido para a escravidão no Egito quando tinha apenas 17 anos. E naquele país, ele passou os 13 anos seguintes como escravo e na prisão. Com 30 anos de idade, tornou-se governador da maior civilização daquela época. Que problemas semelhantes aos nossos José enfrentou? Ele não foi compreendido pela sua família. Era invejado e odiado por seus irmãos. A sua juventude não podia ser suave. De filho mimado de Jacó, passou a ser escravo na casa de Potifar, no Egito. Como ele resolvia os seus problemas? Tinha fé e dependência básica de Deus. Em Gênesis 39, 4 ao versículo 8 e 50, 19 e 20, que o mantiveram fiel em meio a todas essas circunstâncias e problemas. Ele perdoou seus irmãos. Quem era Samuel? Mais de 1000 anos antes de Cristo, um jovem cresceu como auxiliar de idoso sacerdote no tabernáculo de Israel. A maior parte da vida ele serviu tanto como sacerdote quanto juiz. Foi o último dos grandes juízes. Chamaram-no juiz itinerante, pois ele fazia o circuito entre Betel, Gilgal, Mispá e Ramá, administrando justiça. Ele ungiu um dos primeiros reis de Israel, Davi. Que problemas enfrentava? Os tempos eram perigosos por causa das frequentes guerras. A tendência de se conformar com os cursos dos eventos afetou até o sacerdote. Naquela época, como agora, era difícil recusar-se a se conformar e seguir a multidão em fazer o mal. Como ele resolveu os problemas? Quando os filhos de Eli eram imorais e cobiçosos no tabernáculo, Samuel estava aprendendo a voz de Deus e continuou a ser um homem poderoso em oração durante todos os seus anos. Todos os problemas, então, como agora, têm solução diante do trono de Deus. Quem era Davi? Aproximadamente 3.000 anos atrás, o moço tornou-se rei de um povo com apenas 30 anos de idade. Ele já havia enfrentado grandes perigos, diversidades, tendo lutado com leões e urso quando era pastor de ovelhas. E derrotou um grande gigante de 2,70 de altura, depois do que vivera vários anos fugitivo e marginal por causa da inveja do rei. Que problemas enfrentou? Foi ungido quando não passava de um garoto, mas muitos anos se passaram antes que ele se tornasse rei. É difícil os jovens enfrentarem adiantamentos e reveses, porém muitas vezes decepções e lutas também são o nosso quinhão. Davi enfrentou essas coisas e nós também as enfrentamos. Ele constantemente enfrentou um inimigo que era maior que o Golias, que matou quando moço. Esse inimigo era a sua própria natureza carnal. Muitas vezes é difícil fugir das paixões da mocidade. Como resolveu os problemas? Em momentos de desânimo, está escrito que Davi fortaleceu-se no Senhor. Quando lemos os Salmos, muitos dos quais foram escritos por Davi, estamos lendo orações e louvores de homens que eram capazes de encontrar escape somente no Senhor. Quem era Daniel? Um dos moços
de sangue nobre e real, que foram levados à Babilônia por ocasião do primeiro cativeiro, durante o reinado de Joaquim. Tinha 18 anos. Aquele jovem andou com Deus e tornou-se um dos maiores profetas de todos os tempos. Tornou-se um grande estadista, ocupando essa posição por mais de 70 anos. Tinha mais de 90 anos quando foi colocado na cova dos leões. Que problemas enfrentou? A tentação de contemporizar com a ordem mundana é sempre a mesma, bem como a luta íntima entre o espírito e a carne. Nessas batalhas, Daniel foi mais que vencedor. Em todos os sentidos, ele foi um não conformista e um homem íntegro. A vida e as oportunidades de Daniel foram maiores ou menores do que as nossas? Em muitos sentidos, Daniel parece que enfrentou, por ser cativo de guerra, maiores desvantagens do que nós. Contudo, devemos lembrar que Daniel viveu e participou de grandes impérios, babilônico e persa, que estabeleceram o curso da civilização mundial. Nenhum homem no mundo de hoje poderia ter a influência no futuro da civilização como a que Daniel teve. Os primórdios da civilização, o poder e a influência foram concentrados em uma região e nas mãos de uns poucos. Isso não pode acontecer hoje. Moral da história: todos tiveram a mesma saída, buscar a solução em Deus. Gostou do vídeo? Inscreva-se e deixe o seu like.